Direto da redação. Brasília continua em chamas. O ex-presidente Jair Bolsonaro, ele foi advertido pelo Supremo Tribunal Federal em função de desobediência à ordem judicial. Uma decisão do ministro Alexandre de Moraes impõe restrições ao ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de coerção no curso de um processo. Ele está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal por crime, por tentativa de golpe e por outros crimes, mas principalmente tentativa de golpe de Estado. E no curso desse processo, desse julgamento, o Bolsonaro ele estava usando redes sociais, o filho dele está nos Estados Unidos, os dois também utilizando as redes sociais, instigando o governo norte-americano a coagir a corte brasileira, o governo brasileiro, com sanções para tentar aliviar a pena ou então absolver o Jair Bolsonaro. Então tudo isso no curso do processo está previsto em legislação. Isso é uma tentativa de coação e que pode suscitar até a prisão de quem esteja fazendo isso no curso de um processo. Mas o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, ele optou por aplicar outras sanções que não seja o recolhimento. Mas ocorre que a partir do momento que ele monitorou o Bolsonaro, entre as sanções também está o monitoramento de Bolsonaro com tornozeleira eletrônica, dado ao risco de fuga, tendo em vista que o Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos, o filho do Bolsonaro, outro filho, Flávio Bolsonaro, está em Portugal, que pode caracterizar o seguinte: olha, o pessoal está vazando, está saindo, o Bolsonaro pode vazar, pode entrar numa embaixada dessa e nos Estados Unidos, por exemplo, fugir. Então, diante desse risco iminente, o ministro ele determinou que o Bolsonaro ele fosse monitorado com uma tornozeleira eletrônica. E também impôs medidas como não dar entrevista em rede social, utilizar-se de rede social para coagir, para gravar vídeos. E depois que o Alexandre de Moraes impôs essa sanção, aparece o Bolsonaro numa rede social mostrando a tornozeleira eletrônica, instigando novamente as pessoas contra a Suprema Corte. Diante desse fato, então, o que o Alexandre de Moraes, o que o ministro ele fez? Ele alertou: olha, vai dar cadeia, vai dar prisão, porque é uma desobediência. E ele fez uma pergunta, ele pediu esclarecimentos aos advogados do Jair Bolsonaro. E ontem esses advogados eles responderam a esse questionamento. Eles responderam ao questionamento e também pediram esclarecimento ao ministro Alexandre de Moraes, querendo saber o que caracterizaria desobediência. Se alguém pegar um vídeo do Jair Bolsonaro, colocar na rede social de outra pessoa, uma pessoa filmar e colocar lá, é desobediência? Então, se tem algumas questões que eles precisam ali, eles pedem esclarecimentos, até para proteger o Bolsonaro. Por quê? Pode ser que a estratégia do Bolsonaro nesse momento seja não utilizar a rede social dele, mas fazer com que os seus apoiadores utilizem suas respectivas redes sociais para exibir vídeos gravados por ele ou vídeo que eles gravem do próprio Bolsonaro. Seria uma forma de fugir. Então, que os advogados, acredito eu, tentam saber nesse momento é se vai dar bronca, se isso ocorrer. Porque deve ser o caminho que o Bolsonaro tenta buscar ou vai buscar. Você vai entender agora essas informações, vai entender essa treta na reportagem com as informações da Manuela Castro. A defesa de Jair Bolsonaro alegou no documento protocolado aqui no STF que ele não teria descumprido a proibição de uso de redes sociais, porque nem Bolsonaro nem terceiros postaram em seu nome. Os advogados alegaram que Bolsonaro não teria sido proibido de dar entrevistas e não teria controle sobre o que as pessoas postam nas redes sociais. Por isso, não pode ser penalizado por publicações de suas entrevistas por terceiros. A gente lembra que Alexandre de Moraes determinou um prazo de 24 horas para que a defesa de Jair Bolsonaro explicasse por que ele teria descumprido a determinação de não poder se comunicar nas redes sociais. Mais cedo, Alexandre de Moraes já havia alertado a defesa de Bolsonaro que a postagem de entrevistas dele por terceiros era uma forma de burlar a medida restritiva. Mas Jair Bolsonaro foi ao Congresso Nacional e fez um pequeno
discurso, mostrando a tornozeleira eletrônica que ele está usando e, claro, que isso foi parar nas redes sociais e se espalhou rapidamente. Outra informação confirmada aqui pelo Supremo Tribunal Federal é que o ministro Alexandre de Moraes determinou o bloqueio das contas bancárias e também dos bens do filho de Jair Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Ele agora não vai mais poder receber as doações via Pix que estavam sendo feitas pelo pai para que ele se mantivesse lá nos Estados Unidos. Pai e filho são investigados por obstrução de justiça, entre outros crimes. E de acordo com as investigações, Eduardo Bolsonaro teria ido aos Estados Unidos para, com apoio do governo norte-americano, atrapalhar a atuação da justiça brasileira, inclusive articulando, junto ao Donald Trump, esse tarifaço que foi imposto contra o Brasil. Outra notícia também de hoje, que mais cedo Eduardo Bolsonaro admitiu novamente, por meio de uma live, que atuou nos Estados Unidos para conseguir sanções contra o Supremo Tribunal Federal e outras autoridades.